A atividade militar da Coreia do Norte motiva a mobilização de aviões de combate da Coreia do Sul. É um género de guerra fria a agravar a tensão na Península Coreana. O regime iraniano relembra a tomada da Embaixada dos Estados Unidos em 1979, quando continuam protestos por mudanças no país. Cimeira Ibérica coloca Portugal e Espanha lado a lado rumo à segurança energética. Despedimentos maciços no Twitter. Elon Musk deve afastar mais de metade dos 7.500 trabalhadores. A Coreia do Sul mobilizou cerca de 80 aviões de combate após detectar pelos radares mais de 180 aeronaves militares da Coreia do Norte, incluindo jatos e bombardeiros, em atividade em várias zonas, algumas mesmo junto à fronteira entre ambas as Coreias, o que motivou uma reação forte das Forças Armadas sul-coreanas. É uma provocação grave que compromete a paz e a estabilidade locais e internacionais. Representa uma clara violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Condenamos-la com veemência e exigimos o fim imediato das provocações. Seul interpreta as ações militares dos últimos dias por parte de Pyongyang como um protesto contra os exercícios militares que a Coreia do Sul iniciou segunda-feira em parceria com os Estados Unidos, alguns não muito longe da zona desmilitarizada entre as Coreias e que estão planeados terminar esta sexta-feira. 8 mil milhões de pessoas, de sonhos, de possibilidades. A população mundial bate recordes diários, mas o marco dos 8 mil milhões que se aproxima é mote para uma reflexão mundial. Em termos globais, as Nações Unidas estimam que o pico de 10.400 milhões de pessoas deve ser atingido em 2080, mas num século a população terá praticamente quadruplicado. O diagnóstico da ONU confirma que é na Ásia que vive mais de metade da população, mas indica também uma mudança de paradigma. Já no próximo ano, a Índia vai ultrapassar a China com mais cidadãos nacionais. 2023 marca, aliás, o início do declínio formal da população chinesa, que em 2058 deverá ter uma densidade semelhante à existente nos anos 90. Na rua, a notícia não surpreende os chineses. A pressão do trabalho é intensa. Os preços da habitação são elevados para aqueles que conseguem ter filhos. Além disso, a percepção geral é de que é preciso ser capaz de cuidar de si e de garantir conforto. Alguns também têm medo do casamento e do compromisso, mas há questões mais realistas. Muitas pessoas adoram crianças, mas existem problemas práticos, como não ter quem cuide de um filho. A natalidade diminuiu de forma assinalável nas últimas décadas. Mais de 2/3 das pessoas vivem em países onde há menos de 2 nascimentos por mulher. Bulgária, Letónia e Lituânia estão entre os países que mais população vão perder, menos 20% até 2050. A contribuir para a mudança da demografia está também a imigração nos países ricos. São os migrantes que travam a descida da taxa de natalidade e nos próximos anos serão o único motor de crescimento da população. No mar Mediterrâneo, 985 migrantes estão neste momento a bordo de 3 navios de salvamento humanitário à espera de um porto seguro para desembarcar. As organizações humanitárias fazem soar o alarme sobre a deterioração das condições a bordo. A França e a Alemanha estão a pedir ao novo governo italiano de extrema-direita que conceda um porto seguro aos migrantes. As tripulações pedem também à França, Espanha e Grécia um porto para desembarcar. O Irão comemora os 23 anos passados sobre a tomada da Embaixada dos Estados Unidos, que aconteceu em plena Revolução Islâmica. Em todo o país realizaram-se manifestações, mas expressivas apenas em Teherão. O presidente iraniano Ibrahim Raisi falou frente à antiga representação diplomática dos Estados Unidos para criticar aqueles que se manifestam contra o governo, acusando-os de estarem a ajudar os inimigos do país. As manifestações que têm decorrido no Irão há mais de 6 semanas e após a morte de Mahsa Amini marcam um dos maiores desafios que os governantes da República Islâmica enfrentam desde que tomaram o poder na Revolução de 1979. Pelo menos 300 manifestantes foram mortos e 14 mil detidos desde o início deste movimento, dados avançados por ativistas dos direitos humanos no país. Protestos que marcam uma viragem em termos sociais, já que os estudantes que fizeram frente aos Estados Unidos manifestam-se agora contra um governo que consideram autoritário.
Pedro Sánchez e António Costa acertaram agulhas e a cábula deu uma ajuda antes de falarem a uma só voz na Cimeira Ibérica desta sexta-feira em Viana do Castelo. Os chefes de governo de Espanha e Portugal deram as mãos para atacar em conjunto um dos grandes desafios da ciência atual, o armazenamento de energia elétrica. Pedro Sánchez anunciou a criação de um centro ibérico de investigação em Cáceres, sublinhando que não se trata de algo abstrato, mas de um projeto já em execução. É um dos grandes desafios que temos pela frente e agora que já estamos na liderança da produção de energias renováveis, é bom que trabalhemos conjuntamente para acompanhar este desafio que é como armazenar a energia de forma a poder garantir maior segurança energética. Caso o projeto venha a ter sucesso, não faltarão motivos para sorrir e não só para os irmãos ibéricos. O planeta agradece. Um dia depois de ter sido alvo de insultos racistas na Assembleia Nacional Francesa por um deputado da extrema-direita, o deputado Carlos Martens Bilongo, do partido França Insubmissa, recebeu os aplausos de outros deputados. O autor dos insultos tentou explicar-se referindo que, quando disse volta para a África, não se referia ao deputado, mas aos barcos de migrantes. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. Após o insulto, a Assembleia Nacional manifestou-se incrédula com o nível da agressão que aconteceu no momento em que Martens Bilongo falava sobre os quase 1000 migrantes resgatados do Mediterrâneo nos últimos dias por 3 barcos pertencentes a várias ONGs. Marine Le Pen, líder do partido de extrema-direita Reunião Nacional, acusou os deputados do França Insubmissa de criarem uma polémica grosseira. O eurodeputado e provável sucessor de Marine Le Pen à frente do Reunião Nacional, Jordan Bardella, usou o Twitter para apoiar o autor da agressão e tentar explicar o inexplicável. O governo francês responsabiliza a líder da extrema-direita Marine Le Pen pelo incidente racista na Assembleia Nacional. O porta-voz do governo afirmou que as sanções devem estar à altura das palavras infames. O deputado Carlos Martens Bilongo já disse estar certo que a agressão foi dirigida contra ele. O autor dos insultos racistas foi suspenso durante 15 dias e durante 2 meses vai receber apenas metade do salário de deputado. Elon Musk anuncia despedimentos maciços no Twitter. O multimilionário comunicou aos empregados da rede social que vai realizar despedimentos em massa, num dos primeiros passos para reformar a empresa que adquiriu há uma semana por 44 mil milhões de dólares. Os funcionários foram apanhados completamente de surpresa e manifestaram-se na rede social. Os empregados do Twitter receberam um e-mail na quinta-feira dizendo que seriam posteriormente notificados se permaneceriam ou não na empresa e foram informados que, por razões de segurança, os escritórios seriam temporariamente fechados e o pessoal não teria acesso às instalações. De acordo com o jornal Financial Times, Musk planeia cortar cerca de 3.700 postos de trabalho na empresa, que tem cerca de 7.500 empregados. Esta semana abrimos as nossas sugestões culturais pela Europa com uma exposição patente ao público em Estrasburgo, França. São obras de arte recuperadas na Alemanha no rescaldo da Segunda Guerra Mundial e levadas para a França, onde são hoje em dia conhecidas pela sigla MNR. Das mais de 60 mil obras de arte recuperadas, a maioria foi devolvida aos donos e 2.200 ficaram ao cuidado de museus. 27 estão em Estrasburgo e podem ser admiradas até maio do próximo ano. No norte de Espanha, San Sebastián volta este fim de semana a tentar provocar os visitantes da cidade com a segunda edição do BAI, Encontros de Arte Pública. As ruas do bairro de Itxaurrón do Sul servem de montra para a instalação de uma série de obras de arte contemporânea. Estes encontros na Basca Donostia incluem ainda oficinas de trabalho e discussão onde os artistas explicam ao público as respectivas obras, o que as inspiraram e os materiais utilizados. Por fim, em Londres, no Museu Tate Modern, a instalação imersiva da autoria da nipónica Yayoi Kusama vai afinal poder ser visitada até agosto, mas as reservas apenas são aceitas até 2 de abril e há lista de espera. Esta é uma instalação criada há 10 anos pela artista japonesa, chama-se Sala de Espelhos Infinita e o objetivo é provocar nos visitantes uma sensação de imensidão. Em paralelo, o Tate apresenta ainda uma outra obra de Yayoi Kusama, o Candelabro do Luto, acentuando o efeito infinito da Sala de Espelhos.